Professor, primeiro eu quero sua avaliação sobre essa troca, né, de advogado do Braga Neto, justamente um advogado muito conhecido pela delação premiada dos do Léo clientes. Pinheiro, agora eu lembrei. Do Léo Pinheiro, eu lembrei só o Pinheiro, exato. A gente até falou sobre isso ontem também, né, Rodrigo? Mas essa mudança, dando pelo menos uma sinalização de que uma delação premiada poderia estar no radar desse general, né, 4 estrelas, mas o primeiro. Hoje ele negou publicamente, né? Entender essa estratégia, é uma estratégia, né? O que está por trás de tudo isso? Bom, é complicado imaginar o general fazendo uma delação premiada, porque a delação premiada, como no caso do Cid, aponta para cima. Ora, o próprio general era o condutor da conspiração, inclusive dos planos de assassinato das pessoas. Ele vai delatar quem? Né? A única coisa que ele pode dizer é que o Bolsonaro sabia, mas isso não vai melhorar a situação dele, porque a grande acusação que está aí, tanto no plano, na proposta lá do punhal verde e amarelo, como na Copa, né, no plano da Copa, ele aparece como sendo a figura central. Né? Inclusive ofendendo os colegas de farda, né? Mandando infernar a vida das famílias, etc., de outros militares que não tinham aderido ao golpe. Então é muito difícil imaginar uma delação premiada quando ele é o cabecilha da própria conspiração. Então o senhor imagina, professor Chico Teixeira, um prazer conversar mais uma vez aqui no ICL, é o Rodrigo aqui de São Paulo. O senhor imagina, trocou de advogado, muda de estratégia, certamente, ou procura um advogado que tenha mais peso, talvez, no Supremo, né? Um homem mais experimentado, né? O Oliveira Lima, conhecido como Juca, né? O advogado que já defendeu gente do PT, empresário, gente de todas as linhas, né? Busca, talvez, uma interlocução mais próxima com o Supremo, mostrar que não vai para uma confrontação, né? Não vai ficar mais naquele papel de tô calado, eu tô contra. Vai, de alguma maneira, participar do jogo, um pouco mais. Vai ser obrigado a isso, né? Agora, tem saída para o general Braga Neto, o senhor imagina, pelo quadro que está colocado aí? Olha, o que você falou é muito importante. Quer dizer, eles não podem contar de maneira alguma com o Alexandre de Moraes. Mas essas grandes bancas de advocacia têm relações com os outros juízes, né? E eles podem conversar com os outros juízes tentando quebrar uma certa unanimidade em torno das acusações que são apresentadas. Então, mudar de advogado é inteligente nesse sentido. E ele pode querer falar, e ele pode falar muito, né? Falar muito negando a existência ou a concretude, ou dizendo que aquilo era um exercício de ficção política, que nunca pensaram em colocar aquilo na prática. Né? Quer dizer, existe, inclusive, no público, né, a ideia de que organização de golpe não é golpe. Né? Quer dizer, todo mundo fala, e às vezes até inocentemente, em a tentativa de golpe. Quer dizer, não há tentativa de golpe. Quando você se reúne para organizar um golpe, você está organizando um golpe. Você formou uma quadrilha, né, para fazer o golpe. Então, o golpe já começou. Né? Ele está previsto assim no Código Penal. Né? Por isso, são 2 acusações ali. Então, não há tentativa de golpe. Né? Há o golpe em fases diferentes. Ele vai tentar descaracterizar isso. Achei excelente essa fala, professor, muito esclarecedora. Eu acho fundamental bater nessa tecla, né, de que não foi uma tentativa de golpe. Tem também outras autoridades aí defendendo... Só um instantinho. Foi um golpe que fracassou. Isso. E isso não faz com que deixe de ser golpe. Isso. Um golpe que fracassa é golpe. É golpe, não deixa de ser golpe. Perfeito. Tem também o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, dando uma declaração em defesa do Braga Neto. A gente estava falando dele aqui, né? Ele reclamou, o Cláudio Castro, que a prisão do Braga Neto, ele chamou isso de excesso de criminalização. O Cláudio Castro disse que não encontra elementos claros que justifiquem a prisão do Braga Neto. Pô, ele está participando da investigação, então, né? Saiu da tumba o Cláudio Castro para falar. Olha o que ele também, falou né? ontem no Palácio das Laranjeiras. Vou trazer a fala aqui do Cláudio Castro. Não é à toa. Lembrem que o Walter Braga Neto foi interventor no Rio de Janeiro. Exato. E conhece toda a milícia fluminense.
Boa observação. Tem motivos para defender o Braga Neto, por Muitos motivos. exemplo. Por isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, então, para o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. É muito triste que o Brasil não consiga sair dessa pauta da polarização. É muito triste que toda vez que um governo sai, isso aconteceu com o pessoal da esquerda, agora acontece com o da direita, haja um excesso de criminalização. Acho que o Brasil está perdendo a capacidade de virar a página. Quem ganhou, ganhou, vai seguir, quem perdeu, perdeu. Vai esperar 4 anos, as coisas ficam vivas ainda, sempre muita criminalização na política. Porra. É mais uma declaração que vai ao encontro daquele discurso de anistia para pacificar o Brasil, né? Ele quer uma anistia ampla, geral e restrita de novo. Restrita. Ele quer que se esqueça de tudo que aconteceu, né? Não, e esse papo assim, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, muito bem. Só não contaram isso pro bolsonarismo, porque eles não foram para casa exatamente derrotados. contra essa ideia que houve a tentativa de golpe. Enquanto o Fernando Henrique foi em 2002, quando perdeu pro Lula, o Bolsonaro não foi para casa. E o Haddad foi em 2018, quando perdeu para o Bolsonaro. Então, foi da aula, voltou para a sala de aula. Pois é. Então, precisa avisar, Cláudio Castro, para a turma dele, né? Isso, né, professor? Eu não sei. Mas o senhor queria desenvolver essa ideia. Eu tenho dúvida. Né? Eu tenho dúvida que ele esteja falando sobre o golpe. Ele está falando... Eu acho que essa fala... Ele está falando no momento que o Walter Braga Neto for colocado em condições de depoimento, vai ser levantada a atuação dele no Rio de Janeiro. O que o Walter Braga Neto sabe sobre as milícias no Rio de Janeiro? Né? Como que isso afeta essa rapidíssima ascensão do nada, nunca foi um político de proa, até se tornar governador do Rio de Janeiro? Na verdade, o Cláudio Castro ele está falando de outro assunto. Ele quer virar a página exatamente para que a gente não vá lá na página 20, que é o começo da história, que se deu no Rio de Janeiro. Eu como historiador, eu acho muito interessante essa ideia de virar a página. Em primeiro lugar, que um livro a gente está sempre relendo, lendo de novo, etc. Virar a página não quer dizer que a gente não vai voltar atrás. E como virar a página se a página está em branco? Não foi escrita ainda. Não temos ainda as respostas, não temos ainda tudo que decorre do golpe. Então vamos virar página em branco. É isso que está se querendo? É muito bom. Parece que é uma boa imagem da página em branco. Ótimo. Agora, professor, parece-me que, assim, e pelas informações que têm saído dos quartéis, parece-me que o Braga Neto esteja realmente isolado. Não é? Fora uma declaração ou outra do Mourão, que é aquele personagem meio exótico e tal, não se tem pronunciamento, tivemos hoje o do Cláudio Castro, mas nos militares você não tem nenhum pronunciamento, nenhum sinal de que alguém apoia a essa altura o Braga Neto. Qual a sua avaliação? Eu conversei essa semana com generais do alto comando. Alguns deles foram meus alunos, quando eu dava aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e na Escola Superior de Guerra. O sentimento geral deles é que Braga Neto não é mais um militar. No momento que ele assinou a ficha de um partido político, ele passou a ser um político. Sim. E na expressão de um desses generais, um general com tropa na mão, ele fala um mau militar que virou um péssimo político. Boa definição. Foi isso que me foi dito nesse sentido. Acho que no momento que o Braga Neto fez aquelas tentativas de constranger militares a aderir no golpe, inclusive envolvendo famílias dos militares, e veja bem, vamos corrigir aqui um dado. Isso não se tornou um elemento contra o Braga Neto quando foi revelado pela imprensa. Agora, isso se tornou contra o Braga Neto em 2022, lá em 12, 15, 19 de dezembro, quando ele praticou isso. Quer dizer, os militares já sabiam disso desde 2022. Muitos militares viram a tentativa de formar uma junta com o general Mário Fernandes, o general Augusto Heleno e com o próprio Walter Braga Neto como um grande risco.
porque temiam que o próprio Braga Neto acabasse assumindo o poder e até pudesse levar ao afastamento do Bolsonaro, e ele próprio se tornasse um ditador, né? Havia medo em relação a essa atuação e essas medidas, né, tomadas pelo Braga Neto. Não há nenhuma solidariedade em relação a ele. A única solidariedade, talvez, seja do ministro da Defesa. Boa, bem pensado. Daqui a pouco nós vamos falar do Múcio aqui, porque tem uma novidade acontecendo aí nos bastidores. Vamos trazer, Rodrigo. Mas Posso trazer já? boa, bela observação do professor, hein? Não, já que falou no Múcio, o ministro da Defesa, professor Chico Teixeira, pode entregar o cargo, né? Tem uma informação aí no bastidor em Brasília de que Múcio considera que já cumpriu a sua missão, que era apaziguar, enfim, os militares nesse período mais difícil. Achei interessante quem vai ser cotado. Pois é, está ali na tela já quem está cotado para o lugar do Múcio. Geraldo Alckmin, atual ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. A informação é da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ela apurou que Múcio teve até uma conversa, aliás, deve ter uma conversa com Lula nos próximos dias. Interlocutores do ministro dizem que ele já sinalizou que a missão está cumprida e que a rotina está massacrante. Na visão de Lula, Alckmin é quem teria serenidade e autoridade para substituir Múcio. E aí quem é que iria para o Ministério do Desenvolvimento? Estão falando no Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Mas péssimo negócio para o Alckmin, em todos os sentidos. Político, né, de projeção de futuro eleitoral. Péssimo negócio, né? Porque vai para uma área muito mais espinhosa e que não gera resultados econômicos, né? Mas queria a avaliação do professor. Espero, mas eu quero saber o que o professor acha. O professor Chico Teixeira acha sobre essa saída do Múcio eventual, né? Essa questão de que ele já cumpriu o papel dele é duvidosa, porque foi durante a gestão dele que se teve uma tentativa real de golpe, né? E ele sequer sabia bondoso, né? Ele sequer sabia que havia um golpe e ele não fez nada para deter o golpe, né? Ou deter aqueles acampamentos patrióticos de onde saíram atos terroristas e de golpe. Então, dizer que ele cumpriu o papel dele é uma bondade muito grande. O que acontece, na verdade, é que o Múcio ele não quer ser o ministro da grande confusão. A grande confusão ainda vai acontecer, vão ser os julgamentos. Imagina os julgamentos desses militares. O que vai acontecer? O que vai sair à tona? Né? O que ele está fugindo agora, porque ele nunca aceitou que esses militares fossem presos ou fossem levados ao julgamento, ele agora não quer ficar de maneira alguma como sendo o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, durante os julgamentos. Ele está fugindo desse período que vai começar. Quer dizer, o pior, a situação mais grave ainda vem, que será o julgamento inédito de generais oficiais superiores, né, pelo Supremo Tribunal Federal por golpe, né, de Estado. É isso que ele não quer. Ele tentou impedir isso ao máximo possível. Quando não conseguiu, o que ele faz? Ele diz que vai embora. Eu tenho até a impressão de que isso é uma forma, né, de chantagear o governo, de tentar diminuir a pressão e evitar futuras prisões de outros oficiais que estão aí no gatilho para serem presos. Professor, tem uma outra informação que também é da revista Fórum, muito importante da gente trazer aqui, que foram golpistas promovidos nas Forças Armadas. 9 dos 37 militares que assinaram a carta ao comandante, confirmação que partiu do Exército, tá? Por meio de uma resposta oficial ao Serviço de Informações ao Cidadão. Essa carta ela foi publicada em novembro de 2022 e estava sugerindo uma pressão para que o comando do Exército aderisse ao golpe. Vocês devem se lembrar da história, um documento citado em depoimentos e também foi alvo de investigação pela Polícia Federal e do próprio Exército. E justamente por isso as Forças Armadas têm amparo legal para não apontar os nomes dos envolvidos. Agora, os caras assinaram a carta
e foram promovidos. A notícia é essa de hoje da Fórum, né? Exatamente. Que entre os signatários desta carta, novembro de 22, foi o auge do burburinho ali, do golpismo, que agora a investigação da Polícia Federal, né, deu essa radiografia para a gente entender o que estava acontecendo. Que a gente via só a superfície, né? Gabi, Chico Sá, professor Chico Teixeira, a gente via a superfície, o Braga Neto indo falar ali na porta do Alvorada, as manifestações, como a gente mostrou aí na tela, a intervenção militar, e estava havendo ali uma articulação golpista. E tinha parte dessa articulação, era manifesto de militar pedindo: comando, vamos pro golpe. Total. E essa gente é promovida, Gabi, então a situação complicada pra gente, né? Mostra o Múcio, o papel que o Múcio está cumprindo também, né? Ao permitir que isso tudo continue, né? O Múcio que diz, não, até eu tenho uns parentes na frente dos quartéis. Ele disse. Naquele momento, né? Assim que ele é indicado como ministro. Ele dizia, né, professor? Na verdade, o que a gente vê é que todo esse conjunto militar montado pelo governo, né? Quer dizer, o general Gonçalves Dias, de triste memória no GSI, né? O general Amaro, agora no GSI, o general Amaro que está controlando o GSI, era o general que controlava o GSI quando a Dilma foi espionada pelos Estados Unidos. Foi necessário, né, o Erdogan, né, falar com a Dilma que ela estava sendo espionada, porque o general Amaro, dentro do palácio, não sabia. Né? E agora ele é, de novo, o chefe do GSI. Né? O brigadeiro Juscelino Camelo, né? O próprio José Múcio não viram, de maneira alguma, a festa de Selma. Não conseguiram ver o golpe sendo armado. Né? Não tiveram a mínima inteligência para fazer isso. Da mesma forma, a ABIN, né, não conseguiu ver nada nesse sentido. Então é muito complicado. Né? Isso tudo vai ter que ser explicado durante o julgamento. Isso vai aparecer. Tem partes ainda do processo sob sigilo que vão ter que vir a público. Né? É esse o grande problema do Múcio nesse momento. É muito difícil pensar que o Alckmin vai querer fazer isso. Né? Vamos pensar um pouquinho direito, quer dizer, o Alckmin, ele é ministro da Indústria e Comércio. É uma pasta fundamental para São Paulo e para qualquer político que quer ter enraizamento em São Paulo. Né? E ele tem adorado estar ali, ele está falando com todas as lideranças paulistas, ele está reconstruindo toda a carreira dele ali em São Paulo. Ele vai entregar isso para o Pacheco, para Minas, que é o terceiro parque industrial. Quer dizer, todo esse pessoal de São Paulo vai ser afastado para entrar os mineiros. Isso, do ponto de vista político, para o partido dele e para a carreira política dele, é um desastre. Bom, pode ser também o famoso balão de ensaio, né, Chico? Porque você testa uma ideia, o Múcio sai, né? Aí, e que tal botar o Alckmin lá? Espera ver o que o Alckmin e o que o PSB, o partido, acham. E aí você toma uma decisão mais adiante. O Múcio sair faz todo sentido pelo que o professor Chico Teixeira estava dizendo, né? Ele quer sair para não ficar como um ministro que viu os seus militares ali serem condenados. Agora, que é o Alckmin que vai para esse lugar, eu deixaria como um ponto de interrogação aí, né? Eu acho que o Alckmin é um pouco mais esperto do que imaginam em Brasília no momento. Eu acho também. Porque se o Lula quiser empurrar essa bucha para ele, porque é uma bucha, né? É uma bucha. É um vespeiro. Pouca gente tem assim, uma dimensão política para encarar isso, eu acho. Pouquíssimo. Né? Não traz nem o lucro político, Nada. Não traz vantagem alguma. É um desastre. Ainda tem um elemento que piora tudo. A partir de 20 de janeiro, Trump está na presidência dos Estados Unidos. Sim. E já falou que vai taxar os produtos brasileiros. Isso. Né? E que vai ser uma taxação dura, que pode chegar a 100%. Isso é diretamente com o Ministério da Indústria e Comércio. Ele teria uma possibilidade de ter um protagonismo, né, nessa área importantíssima. E é muito importante que o ministro seja vice-presidente. Isso dá um poder de fala a ele enorme. Tá? Aí vamos tirar e vamos colocar o Pacheco com toda a história pregressa do Pacheco para enfrentar o Trump.
Não me parece uma equação tão bem montada. Acho que uma parte da equação pode ser verdadeira, mas acho que ela ainda não está montada dessa maneira. E o Alckmin abriria mão de toda uma construção que ele teve até agora, dessa relação com quem produz no Brasil, com o parque industrial, com empresas que estão chegando no Brasil. Seria um desperdício gigante. Sim. Não há razão política para acontecer isso. Na hora dos louros, na hora do mais importante, talvez tirem o Alckmin, na hora da né? colheita, porque ele está semeando, né? Tá. A gente viu, trouxe investimento chinês, investimento de fora, retomar o próprio Na investimento reforma paulista. tributária, ele esteve, como ator político, lá no Congresso, o Alckmin, em defesa de algumas indústrias. Então, ele está firme nesse jogo com as indústrias. Não é um personagem ausente. Exatamente. Então, vamos acompanhar ainda, porque acho que tem... enfim, é um ensaio. O Lula vai fazer alguma reforma, a gente sabe, já anunciou que vai fazer na comunicação, deve mexer algumas outras peças, né? Mas que vai tirar o Alckmin dessa posição, eu acho um pouco duvidoso mesmo, Gabi. Super. Eu queria aproveitar a presença aqui do professor. Sim. Sei que a gente está falando de temas super importantes aqui que estão saindo nessa semana, mas eu queria trazer um conceito do professor, historiador também, pesquisador nessa temática, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando com o professor aqui, que é o Carlos Fico. Ele chama essa transição do regime militar para a nossa democracia de transição inconclusa, né? Que é basicamente porque a gente não teve uma condenação dos militares como houve na Argentina. E a gente teve, tudo bem que preventivamente, né, os 40 indiciados, mas preventivamente a gente teve a prisão de 4 estrelas, né, pela primeira vez. Então, queria ouvir se esse talvez seja o primeiro passo para a gente deixar para trás, talvez, esse histórico de conciliação e de anistia, professor. Boa pergunta, Gabi. Carlos Fico é meu colega de departamento da UFRJ e ao lado do João Roberto Martins Filho, historiador da UFSCar, aí em São Paulo, são os 2 maiores especialistas em assuntos militares no Brasil. Né? A ponderação feita pelo Fico é extremamente relevante. Ele chama atenção para que vários militares já foram presos no Brasil. Né? Talvez até começando pelo Marechal Hermes da Fonseca, que era marechal e tinha sido presidente da República e foi preso. Mas essas prisões eram prisões políticas que emanavam ou do ministro da Guerra ou do presidente da República. Nunca foram um processo de justiça montado com acusação, com provas, etc. E eram prisões que passava 24 horas no quartel, passava 48 horas no quartel. O que está acontecendo é inédito, não pela prisão em si, mas pela prisão ordenada pela justiça dentro do devido processo legal. Esse é o ponto de originalidade que a gente tem aí. Esse é um elemento fundamental. E com isso, a gente arma para o ano que vem, e a gente tem informação que saiu saiu hoje de manhã, né, que o Gonê e o Alexandre de Moraes não vão tirar férias. Foi ontem mesmo. Tirar as férias. Outros 5 ministros também. Isso implica que vão adiantar o processo, quer dizer, que os julgamentos vão começar antes do esperado. Possivelmente, ainda em fevereiro, a gente vai ter alguma coisa já funcionando nesse sentido, se não tivermos ainda outras prisões, né, que estejam engatilhadas aí. É preciso ouvir o que vai acontecer. Nesse momento a gente tem o general de 4 estrelas, Braga Neto, preso, e o general Mário Fernandes, que não é 4 estrelas, mas era o chefe daqueles Kids Pretos, também está preso, né? Que era o coordenador daquele núcleo mais operacional, que estaria inclusive com a tarefa de cercar e, se necessário, liquidar, como é que eles diziam? Neutralizar o Alexandre de Moraes, que era executar, né? Se fosse necessário. Um inquérito riquíssimo, um inquérito que chega ao detalhe de que o dinheiro para algumas operações estava numa caixa de vinho, ou seja, é um inquérito muito detalhado, muito bem apurado, né, muito bem costurado ao longo desse tempo e da Justiça Civil.
Que essa que é a novidade que o professor destacava. Eu lembro também, professor Chico Teixeira, houve generais presos pelo próprio golpe militar de 64, né? Houve, claro. Aqueles generais mais próximos ao trabalhismo ou legalistas, simplesmente. O general Ladário foi preso, o general Zerbini, né? Cuja esposa depois foi um dos símbolos da anistia, a Terezinha Zerbini. Cheguei a entrevistá-la aqui em São Paulo. O brigadeiro Francisco Teixeira, né? Seu xará. O brigadeiro Francisco Teixeira é primo do meu pai. Primo do seu pai. Foi uma figura central da resistência ao golpe. Na verdade, para dizer toda a verdade, a categoria profissional mais atingida pelo golpe, de forma singular, foram os militares. 17% de todos os presos e caçados pelo golpe foi formado por militares. Nós tínhamos, naquela época, um setor nacionalista que não era necessariamente de esquerda, mas era nacionalista nas Forças Armadas, muito importante. E foi esse setor que foi duramente batido pelo golpe de 64. A diferença é que foram militares presos por um golpe pelos próprios pares militares que estavam promovendo ali uma limpa, ou ao contrário, né? Estavam tirando os legalistas do Exército. Agora, pela primeira vez, a Justiça Civil, a Justiça Comum brasileira, põe um general em cana, ainda que por prisão preventiva, né, Gabi?